Olá, sejam bem-vindos a mais uma live semanal do Cine Freak. Essa semana a gente vai falar de viagem no tempo, mas antes disso eu queria fazer um comunicado. Em homenagem não só aos 5 anos da Lei Brasileira de Inclusão, mas por agora nós termos seguidores que são surdos ou com alguma deficiência visual, seja baixa visão ou seja cegueira, a gente está tornando o site e o Cine Freak mais acessível. A gente está fazendo descrição para cego ver, é o nome correto, para cego ver, nas imagens postadas no Facebook e no Instagram. E no decorrer das lives, a minha esposa, Andrea Franciulli, como sempre aqui do meu lado nas lives, vai fazer comentários em Libras, a linguagem brasileira de sinais. Por quê? Além dela conhecer, ela não conseguiria, não daria para fazer a tradução simultânea, porque é muito difícil. Eu falo muito de improviso e não tem um roteiro. Tem um roteiro muito simples no caderninho que a gente faz para as lives, mas ela não conseguiria, ninguém conseguiria me acompanhar seguindo o improviso. Então ela vai fazer comentários, que é a parte dela, são comentários de determinados pontos específicos da live para os seguidores, porque o Cine Freak respeita todos vocês, todas as características. Bom, tudo bem? Boa noite. Antes do Vasco continuar, eu quero fazer aqui alguns comentários. Primeiro eu vou falar na língua oral e depois eu vou fazer em Libras. Então, na verdade, é muito importante pensar nesse público, como a gente trazer acessibilidade para todo mundo, A pessoa com deficiência, ela também tem direito ao lazer, à diversão, na verdade, e pouco se pensa nisso. Ultimamente, com as lives, que tem a figura do intérprete, do tradutor, vem aparecendo com muita frequência, o que é muito bom, Só que eu quero deixar uma coisa bem clara: eu não sou tradutora, eu não sou intérprete. Então, isso aqui não será uma tradução simultânea, mesmo porque é impossível, com o Vasco falando de improviso. Vasco vocês conhecem, sinal de louco, não tem como, é impossível. Então, tudo que tem na cabeça dele não tem como. Então, o que eu farei? E mesmo em respeito à profissão de intérprete, que eu valorizo muito, é muito importante, Isso não é uma brincadeira, não, é uma profissão. Ela precisa ser muito bem remunerada. Nós não estamos podendo ainda, gente. No futuro a gente contrata de verdade, Nesse momento, a gente, em respeito ao nosso público, eu farei comentários em Libras, ok? Agora, tudo que eu falei, eu vou fazer uma interpretação em Libras, retificando que é língua brasileira de sinais. Língua brasileira de sinais. Desculpa. Podemos continuar. Bom, essa semana a gente vai falar de viagem no tempo, principalmente porque acontece um marco muito importante ligado a filmes nessa temática que eu vou entrar daqui a pouco. Não vou estragar o filé
da transmissão. Antes de mais nada, eu queria mandar um abraço para o Fausto, que acabou de entrar. Oi, Fausto. Para a Sandra e para o Bernardo. O Bernardo, como sempre, entra pontualmente. Ele já avisou que entrou pontualmente. Então, vamos lá. É o seguinte. O termo viagem no tempo, ou mais apropriadamente máquina do tempo, ele foi cunhado, ou seja, ele foi criado por H.G. Wells, um autor de ficção científica da época de ouro da ficção científica, baseado no livro que ele estava criando, A Máquina do Tempo. Antes disso, o conceito de deslocamento temporal, de viagem temporal, até existia, mas ele não era utilizado dessa forma. Com A Máquina do Tempo, propriamente dito, foi a primeira vez que a viagem no tempo ela foi utilizada na ficção de uma forma mais ampla. E esse filme esse livro, ou na verdade o Máquina do Tempo do H.G. Wells, inspirou vários filmes. Eu posso citar aqui duas versões do mesmo filme. Na década de 70 foi feito o filme A Máquina do Tempo, englobando o próprio H.G. Wells como um cientista que cria a máquina, e ele vem, era o final da década de 70, ele aparece na década de 80, em São Francisco. E o curioso é que ele acaba enfrentando um serial killer, que é um amigo dele do passado, que vem para cá para continuar cometendo os crimes. Ele vem de Londres para São Francisco, e em Londres era 1888 ou 1889, era o Jack Stripador. Ele era o Jack Stripador. E ele vem para São Francisco e continua matando. E o H.G. Wells vem para impedir. Essa é a primeira versão desse filme. Posteriormente, muito tempo depois, se eu não me engano, foi em 2002, o Guy Pearce, que é um ator muito bom, ele interpreta o mesmo personagem numa outra versão do filme, que trata mais sobre a viagem no tempo e não propriamente sobre crime. E também é muito bom. Bom, esses são os principais, os primeiros filmes que eu cito nessa live. E como eu falei do livro A Máquina do Tempo, do H.G. Wells, eu gostaria de citar também um livro muito bom, que marca muito o termo viagem no tempo. É o Operação Cavalo de Troia, do J.J. Benítez. Ele é um autor espanhol, muito prolífico no fato de escrever sobre OVNIs. Ele era, antes de mais nada, um pesquisador de OVNIs. Ele escrevia para jornal, ele tem vários textos escritos sobre ufologia. E ele escreveu essa série de livros, são vários livros, o Operação Cavalo de Troia, sobre um tema muito curioso. Um jornalista encontra numa das palestras que ele dá um oficial da Força Aérea Americana. Ele está na Espanha, o J.J. Benítez é espanhol. E ele encontra um oficial da Força Aérea que diz que ele está passando por problemas, ele está sendo perseguido, e ele sabe que o jornalista costumava denunciar encobrimentos do governo, várias coisas ligadas à ufologia. Veja bem, o J.J. Benítez se coloca muito nos livros dele, assim como o Dan Brown se colocava no personagem que foi interpretado pelo Tom Hanks. E o J.J. Benítez, o personagem do livro, quer conhecer o oficial da Força Aérea e recebe uns documentos que provam que a Força Aérea Americana criou uma máquina que era chamada de o berço. E com essa máquina, pessoas específicas podiam se deslocar no tempo
indo até outros momentos da história. E daí vai indo, ele vai investigando, e ele chega num ponto, ele descobre que o que aconteceu foi o seguinte: o ponto que escolheram para a viagem no tempo, que era muito significativa, era a época de Jesus. E ele tem o contato com Jesus, que parece que está reconhecendo ele. Então esse primeiro livro é basicamente essa viagem. Eles têm que colocar pessoas que são especialistas em linguística, pessoas que conhecem a história, além de militares, para fazer essa viagem. Esse livro, estranhamente, nunca foi adaptado para o cinema, mas ele inspirou uma série de televisão chamada Timeless, que é militares que participam de um projeto que desenvolve uma máquina que viaja no tempo, e eles vão, em certos momentos da história, quando uma corporação meio do mal quer mudar a história a seu favor, então eles têm que impedir essas coisas. Essa também é uma série muito legal. E o livro Operação Cavalo de Troia, se você não conhece, eu recomendo que você procure informações sobre ele, que vale a pena. Vocês percebem que esse é o jeito de fazer eu ficar quieto. Bom, vamos aos filmes. Assim, agora filme mesmo. Um dos primeiros filmes que eu posso citar, não é um dos primeiros feitos, mas é um dos mais famosos, que vão podem introduzir você nessa filmografia sobre viagem no tempo, e um dos filmes mais perfeitos para começar mesmo a educação de qualquer cinéfilo no tema viagem no tempo. É o Projeto Filadélfia. O Projeto Filadélfia é um filme de 1984 com o Michael Paré. Quem não sabe, o Michael Paré é um ator que era uma promessa do cinema. Ele fez Ruas de Fogo, que é maravilhoso, um musical. Fez mais alguns filmes, depois acabou meio que sendo relegado a papéis secundários, até sumindo. Mas ele era muito bom. O Michael Paré faz um marinheiro, junto com o amigo dele. Eles estão participando como tripulação do USS Eldridge, que é um barco, um destroyer americano, que ele está participando de um experimento para obter a invisibilidade do radar. Veja bem, na época não tinha tecnologia stealth. Não para. Daí, esse USS Eldridge, um cientista, criou um equipamento que acelerava o campo intrínseco de partículas em volta do barco para obter essa invisibilidade ao radar. Só que ele acelerou a estrutura molecular do barco de uma forma que ele foi projetado no tempo. E isso era 1943 que eles estavam fazendo a pesquisa, na época da guerra. E o barco, o barco desaparece. Os dois marinheiros, o que faz o Michael Paré e o amigo dele, pulam do barco. E eles vão parar em 1984. E claro, como todo filme de viagem no tempo, ninguém acredita que eles são viajantes do tempo. E eles têm que dar um jeito de voltar, porque a estrutura molecular dele está desestabilizada, dos dois. O amigo desaparece primeiro e ele acaba tendo muitas aventuras em 1984. O curioso desse filme é que existem relatos, se são verdadeiros ou não, cabe à sua credulidade julgar, ou quanto você quer acreditar que isso é verdade, que o experimento Filadélfia é real. Inclusive, se você pesquisar na internet, existem livros sobre o assunto, dizem que o próprio Einstein se envolveu no desenvolvimento do projeto real, que realmente o governo americano procurou fazer pesquisas nesse sentido. E realmente o governo americano procurou durante muito tempo, na época da Segunda Guerra Mundial e posterior a isso, projetos que são absolutamente malucos, mas são reais.
Tem documentação disso? Não? Tem documentação na internet. Para provar, E também com a abertura dos arquivos confidenciais pelo Senado americano, pelo Congresso americano, muitos desses documentos vieram à tona. Vide DARPA, pesquise DARPA. Ou, se é alguma coisa mais funda do que isso, mas já envolvendo outro lado, projeção astral, telepatia, telecinese, pirocinese, procure MK Ultra. Daí depois você fala, você deixa relatado aqui, escreve um comentário. Mas esse é o primeiro filme. Teve um outro filme, em 1992, que era o Experimento Filadélfia 2. É um filme menor, não tão bom quanto o primeiro, que mostra o desdobramento do mesmo personagem, não com o mesmo ator, infelizmente, mas com o mesmo personagem, quando o governo americano resolve retomar as pesquisas. Esse já não é tão baseado em fatos que supostamente aconteceram, é mais uma tentativa de capitalizar em cima de um filme que teve um certo sucesso. Bom, em 2012 fizeram de novo o primeiro filme, o Experimento Filadélfia. Curioso que com o mesmo ator, o Michael Paré, mas nesse filme ele faz o vilão. Era uma homenagem ao primeiro filme, que foi meio cult nos círculos de ficção, de filmes de viagem no tempo. Fizeram. Só ele que fez? Outras pessoas aceitaram fazer o filme? Não, do elenco original só ele. Só ele. Muita gente morreu, mas só ele. E esse é o Projeto Filadélfia, que é ou não baseado num acontecimento real, numa pesquisa real. Tem a Máquina do Tempo, como eu disse, que é baseado num livro do H.G. Wells, que ele cria a máquina e viaja no tempo e vem para São Francisco. Estou falando dos dois primeiros que eu peguei, esse é outro filme. Tem também o curioso é assim, algumas franquias famosas se desdobraram por esse caminho. Star Trek, Jornada nas Estrelas, não confunda com Guerra nas Estrelas, por favor, com Star Wars. Star Trek e Star Wars. Star Trek, o quarto, De Volta para Casa, eles se enveredam por esse caminho. Tem um problema. Spock. Aí todo mundo conhece. Eles se enveredam por esse caminho de viagem no tempo. Por quê? Porque uma raça alienígena vem para a Terra e precisavam, por causa do argumento do filme, ter contato com uma baleia. Só que as baleias estavam extintas no futuro, onde acontece o Star Trek. Então eles têm que e eles vão destruir o planeta se não tiver o contato. Então eles têm que viajar no tempo e pegar um casal de baleias e levar para o futuro. Então eles voltam para o passado e mostram o choque cultural, o choque social de trazer pessoas que vieram do futuro para o passado se acostumar com os costumes da gente. A gente pode se dizer assim. Sempre esse tipo de colocação acaba sendo cômica. Bernardo, não me lembro do Spock. Você, Bernardo, é um vulcano. Você nunca me enganou. Você só cortou a orelha. Então, sempre mostra isso de forma cômica. O Star Trek, Jornada nas Estrelas, também teve outro episódio mais recente, quando o J.J. Abrams trouxe a série para os tempos reais, para os tempos modernos, modernizou, repaginou, utilizando a série clássica como base, ou seja, o Kirk, o Spock, o Chekhov, o Mr. Sulu e o Bones, o médico da nave, com outros atores interpretando, e deu muito certo. Deu muito certo. Number 9. Daí ele trouxe o filme para os tempos reais. Mas como que ele ia fazer para modernizar certos conceitos que já estavam estigmatizados, bem marcados na mente do fã, de uma forma diferente e fresca? Ele fez o que, antes da série clássica acontecer,
tivesse um fato de viagem no tempo que mudasse a linha temporal, criando uma outra linha temporal, daqui a pouco eu vou explicar esses conceitos de linha temporal, para que os personagens vivessem situações diferentes e inéditas e não ficassem fazendo filmes que reprisassem o que já tinha acontecido. Isso fez bastante sucesso e funcionou muito bem. Eu, particularmente, considero um sucesso, a despeito do que aconteceu em Star Wars, que não foi muito legal. O Star Trek funcionou muito bem, essa versão nova. E os atores, o Chris Pine, o Zachary Quinto, que faz o Spock, são excelentes, se lembram muito bem, fazem uma homenagem muito boa aos atores originais. Então, o Star Trek teve 2 grandes exemplos de viagem no tempo. Vamos ver mais algum. Tem o Exterminador do Futuro, claro, como é que você vai falar de viagem no tempo sem o Exterminador do Futuro? Que não esqueça que o Cyborg volta no tempo. Primeiro volta o Reese, que o próprio John Connor pede para ele voltar no tempo para salvar a mãe dele. E depois volta o Cyborg, que no primeiro filme o Schwarzenegger é vilão, depois ele não quis mais ser vilão, e depois se tornou mocinho. Então, uma das grandes franquias de viagem no tempo é o Exterminador do Futuro. Porque sem viagem no tempo não tem o Exterminador do Futuro. Bom, tem um filme muito legal do Denzel Washington chamado Déjà Vu, que o governo americano criou uma máquina no tempo que viaja fração de segundos assim para poder impedir um crime, alguma coisa. Isso é muito legal também, porque eles conseguem modificar as configurações da máquina para mais tempo, mas requer muita energia e acaba tendo as complicações, como sempre tem em filmes de viagem no tempo. Mas Déjà Vu é um filme muito bom, muito, muito bom, com o Denzel Washington. Tem Looper, que também é curioso, que são assassinos que fazem crimes no tempo. Eles acabam matando pessoas-chave em determinadas situações no tempo. Em algum momento, o assassino tem que matar a sua versão futura. E o filme é com Bruce Willis, é muito legal esse filme. Vale a pena, chama Looper. Ele tem no Prime Video. A Casa do Lago, um filme lindo, com o Keanu Reeves e a Sandra Bullock, a segunda colaboração deles no cinema. É maravilhoso, é um romance lindo, só que ele não trata de viagem no tempo específico. Ele trata de 2 períodos do tempo que acabam se conectando por uma caixa de correio. É um filme muito bonito, é um remake americano de um filme coreano, que com certeza o Bernardo viu, porque o Bernardo é nosso especialista em filmes coreanos, filmes e séries. Ele é quase um coreano. Imagina, mas... e daí, quase, né? É um filme lindo, eu recomendo. A Casa do Lago, triste, bonito, poético. Tem Feitiço do Tempo, Groundhog Day, com o Bill Murray, um filme maravilhoso. Esse filme é estudado em faculdades de cinema. O Bernardo me corrigiu, é japonês o filme, A Casa do Lago, não é coreano, é japonês. Mas ele também é um japonês de plantão. O Feitiço do Tempo, o Bill Murray fica preso num looping temporal. Esse é um subgênero de filmes de viagem no tempo, o filme de looping temporal. O que significa isso? Você fica preso no mesmo espaço de tempo várias vezes. Por exemplo, nesse filme, ele fica preso em um dia. Sempre o mesmo dia. Ele revive esse dia infinitamente. Ou seja, ele acaba enlouquecendo. Feitiço do Tempo, fantástico. Esse filme é muito bom. Vale a pena você assistir. E lógico, com Bill Murray sempre é um plus para qualquer filme. Alta Frequência, um filme excelente com o Dennis Quaid, que através de um rádio, ele, que tem uma interferência eletromagnética por causa de uma tempestade estranha, ele e o filho dele, em 2 momentos diferentes do tempo, conseguem conversar. E assim procuram resolver um crime que aconteceu nos 2 espaços de tempo pela mesma pessoa, mas com a diferença de anos. É muito legal. Alta Frequência. Deixa eu ver outro. Bernardo, você está me atrapalhando. O filme é coreano. Eu falei que o filme era coreano. Você falou que era japonês. Não me atrapalhe, Bernardo.
Alta Frequência. Tem um filme brasileiro também, pra gente destacar, e é um filme muito bom brasileiro, com o Wagner Moura, chama O Homem do Futuro. Ele viaja no tempo também. E é um filme muito legal, bem bom mesmo. Vale a pena você assistir. O Homem do Futuro tem na Netflix. Tem lá. Então, se você não tem filme para hoje, procure O Homem do Futuro. Não tem esse preconceito com o filme nacional. Nosso cinema é excelente. Veja e depois você fale se gostou ou não. Tenho certeza que vai gostar. O Homem do Futuro. Daí tem Meia-Noite em Paris. É uma comédia do grande diretor, independente da opinião do que ele fez ou deixou de fazer, a gente não está comentando isso, Woody Allen. Meia-Noite em Paris é um filme também de viagem no tempo ligado ao lado romântico. Muito legal, tem na Netflix. Efeito Borboleta, com o... Eu estou tentando lembrar o nome do doutor. Tem o filme Ashton Kutcher, O Efeito Borboleta. Ele é um filme curioso que lida com um conceito que tem de viagem no tempo, sim, porque foram criadas regras de viagem no tempo. Se você viaja para o passado e altera a mínima coisa, você não pode interagir. Então, vamos um pouco mais sobre. Antropologicamente falando, se um observador interage com um objeto observado, ele muda aquela realidade. Então, se você voltar no tempo e você interagir com alguém, ou você alterar qualquer detalhe, se você pegar esta caneta e colocar aqui e ela estava em outro lugar, toda a estrutura do espaço-tempo é alterada. O contínuo do espaço-tempo se quebra. Tá? Essa é uma das regras de viagem no tempo. O conceito do efeito borboleta é o seguinte: tem um livro clássico de viagem no tempo que viajantes do futuro fazem safaris no tempo. Inclusive tem um efeito sobre isso chamado A Grande Tormenta, se eu não me engano. Eles voltam no tempo e vão para o tempo da pré-história. Eles vão caçar dinossauros, mas eles caçam sempre o mesmo dinossauro que iria morrer num poço de piche. Então eles não vão alterar o efeito das coisas, porque ele ia morrer de qualquer jeito. Só que um desses viajantes do tempo pisa numa borboleta. E quando ele volta para o futuro dele não é mais aquele, é outra linha temporal. Deve ser lindo, né, amor? É bem interessante. E é o conceito que norteia as produções de viagem no tempo. E o efeito borboleta do Ashton Kutcher, o Ashton Kutcher descobre que ele tem uma característica que o pai dele tinha, que através da consciência ele consegue viajar no tempo, para o passado. E ele acaba alterando as realidades. Cada vez que ele volta, ele muda alguma coisa. Quando ele volta para o tempo dele, ele mudou a realidade dele. É muito curioso, porque qualquer mudança... Aqui está uma linha. Se eu viajo daqui para cá e eu altero esse ponto de alguma coisa, quando eu volto, já não é mais aqui, é aqui. É outra linha temporal. E infinitas linhas temporais podem existir se você alterar certos fatores, chaves ou não, em cada linha temporal. Então é por isso que Viagem no Tempo sempre dá uma dor de cabeça para quem assiste, porque ele mexe com esses detalhes que são muito complicados. Outro filme bom, a gente tem X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, que também fala de viagem no tempo, é um filme interessante. A história em quadrinhos é melhor, mas o filme é interessante. Tem Deadpool 2, que é fantástico, eles também tratam de viagem no tempo de uma forma muito satírica. Muito satírica. Agora, tem o Time Freak, que é um filme com o Asa Butterfield, que saiu do Prime Video, que é um filme de um menino, um nerd, um gêniozinho, que se apaixona por uma menina, mas não consegue resolver as coisas, então ele resolve voltar no tempo para ver se ela se apaixona por ele, e ele e o amigo criam uma máquina. É muito legal esse filme, é mais recente, mas é bem legal. Agora eu vou citar alguns filmes de viagem no tempo que são muito marcantes por serem muito diferentes. Geralmente o filme de viagem no tempo, como por exemplo The Bathtub
Time Machine, que eles entram numa banheira de hidromassagem e acabam viajando no tempo, eles são cômicos. Eles sempre têm uma característica mais cômica. Ou trágica, porque sempre que a pessoa viaja no tempo, acaba tendo uma perda. Por exemplo, o efeito borboleta, que ele perde muita coisa. Tem uma das linhas temporais que ele cria, ele acaba ficando aleijado. É trágico. Mas 2 filmes eu posso citar aqui, eles são românticos. Eles são muito bonitos. Além do A Casa do Lago, que não é propriamente um filme de viagem no tempo, mas esses 2 são. Através de artifícios de viagem no tempo física, e o outro não. Por que física? O conceito de viagem no tempo ele já foi explorado inclusive pela física e pela física quântica. Segundo Einstein, é impossível viajar no tempo porque um corpo acelerado à velocidade da luz, a massa dele se transforma em energia, E mc ao quadrado. Energia é massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Ele vira energia. Então, o que acontece? Nessa aula, não lembro nada O disso. corpo, ele não pode viajar, mas segundo a ciência, a consciência pode. Então, você consegue viajar no tempo, hipoteticamente falando, projetando a sua consciência em outro período temporal. Bom, esses 2 filmes, de uma certa maneira, tratam sobre isso. O primeiro, principalmente, em algum lugar do passado. Um filme com o Christopher Reeve, o Superman. Com o Christopher Reeve, o ator. É a Angélica, não é? Que gosta do Christopher. Esse é para Angélica. Esse filme é o seguinte: o Christopher Reeve, ele vai tirar umas férias, ele viaja até um hotel, e nesse hotel ele vê uma foto na parede, uma foto antiga, que tinha mais de 100 anos de idade, e ele se apaixona perdidamente pela moça da foto, e ele fica obcecado com aquilo, e ele começa a fazer pesquisas, e ele descobre que através de um documentário, um cientista que tem umas pesquisas publicadas, que a consciência pode ser projetada através do tempo. E através de auto-hipnose, essa é a trama do filme, auto-hipnose, ele conseguiria projetar a consciência dele em outro período temporal. E ele precisa se convencer que ele está naquela época. Então ele faz todo um processo, ele se tranca no quarto do hotel, compra um terno da época que é da fotografia, tudo, e ele consegue projetar a consciência dele na época da moça. E ele encontra com ela, se apaixona, eles têm um relacionamento. E é trágico o final, é tão triste esse filme, porque o final é muito triste. É bonito, mas é triste. Eu não vou falar o final, eu sou conhecido por dar spoiler, então eu não vou contar o final. Mas é muito bonito, em algum lugar do passado. Esse é um filme que trata a viagem no tempo de uma forma romântica, porque ela serve ao amor. Tá? E a forma como é viajada é muito diferente, ela não tinha sido explorada até então no cinema. Daí a gente vai para A Esposa do Viajante do Tempo, que é um filme que ele não é focado na viagem do tempo. A viagem do tempo move o filme, mas é focado na esposa do cara que tem a habilidade de viajar no tempo. Ele não é uma máquina, ele tem a habilidade de viajar. E ele encontra uma moça desde a infância até a fase adulta. E eles acabam se envolvendo. E ele desaparece em alguns momentos para ela. O filme todo é na perspectiva dela. Ele desaparece. E ele aparece em outros momentos. O filme é lindo. A Esposa do Viajante do Tempo. Assista também, esse filme é muito romântico, é muito bonito. E é um filme diferente de viagem no tempo. Tem mais filmes para falar, mas eu vou deixar o melhor para depois. Daqui a pouco eu falo. Agora a gente vai para séries. Tem Primeval, que é uma série inglesa sobre viagem no tempo. São dinossauros, aparece no mundo fendas temporais que permitem... Como chama? Primeval. Aparece... Isso.
aparecem dinossauros na fase atual. Dinossauro? É. E um destacamento do governo inglês tem a função de caçar esses animais antes que eles causam prejuízo. E ninguém sabe por que está abrindo essas fendas temporais. A série fala sobre isso. Tem Legends of Tomorrow, claro, quem gosta de séries de super-heróis, esses são heróis da DC, são heróis do segundo escalão da DC, que foi criado de uma forma muito inteligente, até porque ela é engraçada, que trata de viagens no tempo. E de forma absolutamente cômica, é muito legal. Legends of Tomorrow, uma das séries que eu mais gosto da DC. Timeless, que eu já falei, que é a série que é baseada um pouco no Operação Cavalo de Troia. Tem Travelers, que também é uma série de viajantes do tempo que voltam para o passado no corpo de pessoas que iam morrer. Eles estavam para morrer, os caras entram e procuram mudar uma coisa que vai acontecer no futuro. Esse também é um dos tópicos. Série, é terror? Isso? Não é terror, mas é série. Tem na Netflix. Não é bem terror, é sobre viagem no tempo. E é um dos tópicos também de viagem no tempo, que a pessoa vem do futuro para cá para tentar mudar o passado. Mudar o que vai acontecer no futuro, propriamente. Tem Time After Time, que é uma série baseada na Máquina do Tempo do H.G. Wells. Aquele primeiro filme, em que ele volta no tempo para combater um serial killer que é o Jack Stripador, essa série é isso. Eles pegaram o filme e adaptaram para uma estrutura de série. É legal, é bem feita, a pena que ela tem uma temporada, ela não chega a terminar. Tem Journeyman, que é muito legal, que é um cara que não morre. Ele é um cara que ele é um viajante do tempo e ninguém acredita nele. E ele tem que aprender a viver no tempo atual. Tem uma série da HBO maravilhosa, Life on Mars, que o cara descobre que ele é de um outro tempo, está preso no passado. Muito legal também, Life on Mars, se passa na década de 70. Terra Nova, que é uma das primeiras experiências do Spielberg mesmo na televisão, nesse gênero ficção. Eles, no futuro, a Terra vai ser destruída, eles têm que viajar no tempo, porque senão o ser humano vai ser extinto. Então eles voltam para a época da pré-história e criam uma colônia na época da pré-história. É uma série muito legal, ela acabou logo, que era muito cara, de produção que precisava de muito efeito especial, de After Effects, e resolveram encerrar. Daí tem uma série clássica, meu pai assistia muito, eu assistia quando era pequeno, que é Túnel do Tempo. Hoje no canal Brasil, se eu não me engano, é um canal UHF, você encontra essa série. É Túnel do Tempo, que mostra dois viajantes do tempo do governo americano interagindo em outras épocas temporais. É muito legal. Bernardo, aparece aí para falar alguma coisa também, não é para ficar quieto. Tem um que é curioso o nome desse, é 11-22-63, ou seja, 22 de novembro de 63. Quem conhece um pouco a história sabe que essa é a data do assassinato do Kennedy, do presidente americano. E esse filme lida com um conceito muito interessante. É a primeira série, depois que ele começou a trabalhar no cinema, do James Franco. Ele é um professor de faculdade que por uma determinada situação ele acaba viajando no tempo e ele tem que ou impedir ou não o assassinato do Kennedy, mas ele acaba envolvido no processo de conspiração que levou ao assassinato do presidente. Também é uma série muito curiosa. Estava atrapalhando nada, Bernardo, pode continuar. Atrapalhe à vontade, a casa é sua. Esse é o 11-22-63. Tem o Time After Time, que eu já falei, que é bem legal também. Túnel do Tempo. Quantum, daí vamos para a série. Não, qual deles? Mas não, nenhum desses é um... pode até ser baseado no livro, mas assim, é só uma referência. E a gente tem a série que começou isso de uma forma mais séria, entre aspas, que começou a ter mais seguidores, que é Quantum Leap. Que é dois caras, inclusive um deles é bastante conhecido, trabalhou na série Star Trek, na série Enterprise, era o capitão da Enterprise, o Scott Bakula. Eles viajam no tempo impedindo conspirações de mudar a história.
Essa série é muito famosa, inclusive deve ter um remake agora. Deixa eu ver, o King tem um livro. Pode ser que seja baseado, pode ser. O livro eu não conheço, mas pode ser que seja baseado. E Quantum Leap é a série mais famosa. Agora sim, vamos para o filé do dia. Amanhã, dia 3 de julho, em 1985, ou seja, há 35 anos, estreava o mais famoso filme de viagem no tempo. E, na minha opinião, um dos melhores. Esse, como todos sabem, é o DeLorean do De Volta para o Futuro. Agora, eu vou ter que dar uma descrição para os nossos seguidores que têm deficiência visual, ou baixa visão, ou são cegos. Então eu vou descrever o objeto que está na minha mão. Porque sempre que eu pegar um objeto, eu vou ter que descrevê-lo. Eu estou segurando um carro, uma miniatura, que é o DeLorean, o carro do filme De Volta para o Futuro. Ele é um carro prateado, cor de aço inoxidável, tem duas portas que abrem para cima, como as asas de um pássaro. Atrás desse carro foi colocada uma máquina do tempo que, quando o carro atinge 88 milhas por hora, 85 milhas por hora, 88 milhas por hora, ele viaja no tempo, ou para o passado, ou para o futuro. Bom, então, esse é o DeLorean do De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro De Volta para o Futuro estreou em 1985 com um virtualmente desconhecido no cinema, um rapaz chamado Michael J. Fox. Ele fazia uma série de TV que passou aqui no Brasil, foi muito famosa, e ele não pôde fazer o filme por causa que ele tinha renovado com a série. Então, pouca gente sabe disso. O cara escolhido para fazer o filme foi um ator chamado Eric Stoltz, que é excelente, mas não em comédia. Então ele estava interpretando o filme, ele chegou a gravar. Se você procurar no YouTube, tem alguns extras que tem, eu tenho este DVD. Que tem 4 discos. Este DVD, ele tem essas cenas. O Eric Stoltz gravou. No YouTube você acha. Só que ele fez o filme, grande parte do filme, na verdade, sério, com uma pegada mais séria. E não agradou os produtores, houve sessões teste, o público também não gostou, então eles fizeram o seguinte. O Michael J. Fox tinha sido escolhido originalmente para o filme, e ele não pôde. Daí os produtores chegaram para ele e falaram, olha, vamos fazer o seguinte, e se você fizesse o filme ao mesmo tempo que você faz a série? Chamava Family Ties, a série. Sai na TV? Passou na TV, passou na Globo. Aqui tinha outro nome. Ele concordou. Então, de dia, ele gravava a série, ele fazia, de noite ele não dormia e ele ia gravar o filme. Na época, filmar o filme, porque era feito em película. E ele ficou alternando entre a série e filme, série e filme, série e filme, e acabou tendo um esgotamento. Ele ficou muito cansado, mas ele conseguiu. E o filme lida de uma forma inédita até então, porque assim, o filme é leve, é divertido, e ele é extremamente coerente. Tudo que acontece no filme segue regras que são estipuladas por outros filmes de viagem no tempo, e ele respeita. E também lógico, uma certa pseudociência, mas ele respeita. Então, esse filme foi um sucesso. O relacionamento do Doc Brown com o personagem do Marty McFly, o cientista maluco que criou a máquina do tempo num DeLorean,
para poder viajar no tempo. Nunca tinha sido feito um filme de viagem no tempo, porque a máquina do tempo era um carro. Detalhe, originalmente não era para ser um carro, era para ser uma geladeira. Só que o Spielberg, que é o produtor do filme, e o diretor é o Robert Zemeckis, chegaram a uma conclusão que é o seguinte: o Spielberg falou, mas olha, eu fico muito preocupado de crianças entrarem na geladeira de casa e acabarem morrendo. Então eles mudaram para o DeLorean, que foi uma sacada de gênio, porque não tinha um filme com carro. E é um carro muito, muito, muito bonito. Então, ele viaja de 1985 para 1955 e encontra o pai dele, adolescente, e sem querer ele impede que o pai conheça a mãe. Então ele muda a linha temporal, os irmãos vão ser apagados do espaço-tempo contínuo, ele precisa fazer com que os dois se apaixonem. É muito legal essas aventuras. E esse foi o primeiro filme do De Volta para o Futuro, que é uma trilogia. Sim. E daí, o que acontece? No final do primeiro filme, aparece Continua. Era uma piada com o espaço-tempo contínuo. Mas as pessoas sempre esperaram uma do filme. Até que pressionaram, houve. O segundo filme ele vai para o futuro. Aí é que está uma sacada genial. É um futuro legal. Todo filme que ia para o futuro era um futuro pós-apocalíptico. Era um futuro, fim do mundo, um futuro negativo. Esse era um futuro alegre, colorido, as pessoas todas fazendo aeróbica, com roupas coladas. E curioso, esse foi um dos filmes que realmente previu tecnologias que existiam. O fax, a transmissão ao vivo, a videoconferência, o drone, e vários inventos e mecanismos criados para o filme realmente passaram a existir depois disso. Inclusive a jaqueta que se seca, ela existe. É uma invenção, foi lançada agora, comemorando os 35 anos do filme De Volta para o Futuro. Essa jaqueta existe. O que ainda não existe um protótipo, é o skate voador, mas a gente não perde a esperança. Então, ele trouxe certos inventos, certos aparelhos que realmente passaram a existir. Isso é muito legal. Ele traz uma visão mais alegre do futuro. E ele inspirou um filme, depois tem o terceiro episódio, que é a Novela Oeste, que encerra e não tem mais o carro, ele é destruído no final do terceiro filme. E nessa época que a gente está, de pouca imaginação, em que o cinema quer reciclar filmes clássicos ou filmes conhecidos, queriam fazer um remake do De Volta para o Futuro. E o tênis, realmente, o Bernardo está lembrando, o tênis existe. O tênis foi criado pela Nike, se amarra sozinho, só que custa uma fortuna, é o preço do futuro. Hoje ninguém consegue pagar. Eles queriam fazer um remake com outros atores. Inclusive, fizeram uma montagem com atores, várias montagens com outros atores, no papel do Marty McFly e do Doc Brown. Mas ainda bem que tanto o Spielberg quanto o Robert Zemeckis, que é o diretor, falaram que enquanto eles estiverem vivos isso não vai ser feito. Porque é um filme perfeito, é um filme moderno, é um filme irretocável e que não precisa ser estragado com um remake. Você quer um remake? Assista de novo. Eu já assisti inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Bom, ele inspirou um filme muito legal também de viagem no tempo, que se chama Projeto Almanac. Que são jovens que se baseiam no conceito dele e viajam no tempo. É bem legal. Mas o De Volta para o Futuro amanhã completa 35 anos. E é um filme atemporal. O próprio filme é uma prova de viagem no tempo porque ele não envelhece. Então eu recomendo. Voltou para a Netflix a trilogia. Assista se puder na sequência. É maravilhoso. É um clássico. Não perca. Bom, e assim, esse foi o Cineflix de Viagem no Tempo, antes que estoure o nosso tempo, entendeu? Essa semana a gente perdeu uma pessoa também importante para o cinema, é o Carl Reiner. Se você não sabe quem é, ele é um grande diretor e ator. Ele fez
os filmes do 11 Homens e um Segredo, 12 Homens e Outro Segredo e 13 Homens e Mais um Segredo, como ator. Mas ele dirigiu muito Steve Martin, que é um comediante americano também, genial. Ele dirigiu um filme que para mim é um dos maiores clássicos da comédia, que é Cliente Morto Não Paga. Que é um filme em preto e branco. Com isso já metade dos espectadores já não vão ver, mas é maravilhoso o filme em preto e branco. Sobre um detetive na época do cinema noir, uma homenagem ao cinema noir. E ele pega trechos dos maiores filmes do cinema noir, ou seja, cinema de detetive, daquela época mais pesada, mais densa, de crime. E ele monta com os maiores atores, Humphrey Bogart, todos os maiores atores do cinema noir, ele monta numa narrativa só, permeada por cenas inéditas, claro, criadas com o Steve Martin. É maravilhoso esse filme, Cliente Morto Não Paga. Infelizmente a gente perdeu o Carl Reiner essa semana. Então, uma das dicas é esse, o Cliente Morto Não Paga. Infelizmente não tem nenhuma plataforma de streaming, mas você consegue achar na internet. Eu tenho uma cópia do filme, eu consegui comprar, é um dos meus favoritos. E além do De Volta para o Futuro, claro, a trilogia que você consegue ver na Netflix, tem o Cliente Morto Não Paga. Bom, essa semana é isso. Eu queria falar, antes de terminar, sobre o fato da gente estar respeitando, estar usando a inclusão, respeitando a acessibilidade, trazendo todos e respeitando todos. E eu queria falar assim que a Libras, a língua brasileira de sinais, ela algumas pessoas e algumas instituições têm um símbolo. Por exemplo, o Brasil é assim. Estou falando para ele estar errado. Como é que é? Brasil. Assim. Então, claro. O Cinefreak também tem um símbolo. Primeiro assim. a gente vai digitar o nome, digitar é falar as letrinhas do nome. Então fala, tá, faz meu aí. amor? Ó. Fala. Freak. Como? F-R-E-A-K. Tá? Esse é o Cinefreak. E ele tem um símbolo, que é assim. Pera. Aí, nós dois pensamos. Qual o sinal? Né? Pensamos que combine, né? E o Vasco teve uma ideia. O logo do Cinefreak, se você olhar, entrar agora no Facebook, é um olho, um observador de cinema. Ele tem o rolo do filme e um olho no meio. Então, qual o melhor símbolo do que esse? No olho, o filme, o fotograma do filme, a película, e o rolo. Então, este é o símbolo do Cinefreak. Sim, assim. Então, a gente está buscando cada vez mais tornar o site e as nossas redes sociais acessíveis para que você seja cada vez mais um Cinefreak. Então, antes de ir embora, antes de encerrar, eu queria pedir para vocês, pedir licença. Ô Douglas, beleza? Chegou tarde, Douglas, já foi. Que curtam o Facebook do Cinefreak. Eu tô... E semana que vem... Você aprendeu! E semana que vem... Isso é aplauso, gente. A gente vai fazer uma live, como foi pedido pelo Douglas, que entrou atrasado hoje, do Batman. O Batman no cinema, o Batman nos quadrinhos, o Batman nas animações, nos videogames e nos colecionáveis. Então, até semana que vem. Só abrindo um parênteses, o Bernardo tá reclamando que eu não falei do Doctor Who. Tem uma série inglesa que é maravilhosa de viagem no tempo, que existe já há décadas, acho que é uma das mais longevas da história, chama Doctor Who. É uma das recomendações. Essa é a recomendação do Bernardo, do Cinefreak Bernardo.
Doctor Who, ela você consegue encontrar na TV Cultura, ela passa na TV Cultura, é excelente, tem vários atores no decorrer de décadas que fizeram, muito bom. Doctor Who, essa é pro Bernardo. Então, como semana que vem vai ser do Batman, a gente se vê na semana que vem, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. Até lá.